Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Gosto muito, fico sempre muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, tratando desse assunto que é tão bacana, que é tão interessante, tão instigante, que é sobre investimento. Hoje nós vamos tratar dos fundos imobiliários mais descontados da Bolsa. Temos muitas oportunidades, mas também temos grandes ciladas e você precisa saber realmente o que é uma boa oportunidade e o que é uma furada. Por quê? Quando você compra um fundo num excelente preço, quando ele está realmente bem descontado e se trata de uma boa oportunidade, os seus ganhos podem ser muito altos. Por quê? Quando aquele fundo voltar à normalidade, você vai lucrar bastante. Mas para saber o que realmente é uma boa oportunidade e o que é uma cilada, e ainda saber como avaliar, como entrar nos seus detalhes mais específicos, fica comigo depois da vinheta que temos bastante para conversar. Primeiramente, se o conteúdo do vídeo estiver te agradando, então deixa aquele like, isso com certeza vai ajudar muito no crescimento do canal, vai fazer com que o YouTube leve este conhecimento para mais pessoas e todo mundo possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre investimento, sobre renda passiva, sobre renda extra. Eu gostaria também de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você aqui do Rio de Janeiro tenha qualquer demanda contra o INSS, seja referente à revisão de qualquer tipo de benefício, aposentadorias em geral, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, auxílio maternidade, o antigo auxílio doença, que é auxílio por incapacidade temporária, ao LOAS, ao Auxílio Brasil, enfim, qualquer demanda referente ao INSS, se você é aqui do Rio de Janeiro, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em ajudar. Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que isso aqui não é recomendação de compra ou de investimento. O caráter do vídeo é extremamente didático, é apenas para ilustrar uma boa forma de você fazer a sua avaliação e te dar um norte, como você pode avaliar determinados FIIs. E o que eu falei no início é que alguns fundos podem representar uma grande furada. Um bom exemplo pode ser esse fundo aqui. Olha este fundo, TORD 11. O valor da sua cota é apenas R$ 1, R$ 1,02. Mas este fundo é um fundo de base 10 e o seu PVP está em 0,15%. Baixíssimo esse PVP. Mas por que isso? Esse é um fundo extremamente arriscado. Aqui uma breve explicação sobre este fundo, mas não tem detalhes específicos. Um pouquinho aqui embaixo nós vemos que ele pagou 5 centavos de dividendo, mas olha quando, em fevereiro de 2023, este foi o último dividendo pago, e na época o fundo estava sendo negociado por R$ 5,57. Então, como que você vai ficar num fundo desse, que o seu último pagamento de dividendo foi em fevereiro de 2023? Só que o pior não é isso. Aqui tem o histórico de dividendos, e o último aqui, fevereiro de 2023. O pior não é isso. O pior é que este fundo ele não libera o relatório gerencial. Então, os cotistas do fundo não sabem como anda, que o fundo está fazendo, o que está acontecendo com as suas finanças. Ele apenas informa o relatório obrigatório que não terá distribuição de dividendos no mês, pois não teve lucro. Só que os cotistas não têm a menor ideia do que está acontecendo com esse fundo. Então, o risco de você perder todo o dinheiro aplicado aqui é muito grande mesmo. Aqui tem uma simulação do fundo com a poupança. Então, se você tivesse aplicado 50 mil na poupança há 12 meses atrás, hoje você teria 53 mil. Mas no fundo você teria perdido mais de 50% do seu patrimônio. Então, pessoal, esse tipo de análise você tem que fazer com cautela. Jamais saia colocando o seu dinheiro em qualquer fundo, principalmente quando está muito descontado, pois a chance de perder dinheiro é muito grande. Agora vamos ver realmente os fundos que podem ser uma boa oportunidade. Esse aqui é o RP11, que é um fundo de lajes corporativas. E por que os fundos de laje corporativas estão num momento tão bom de compra? Porque a taxa de juros está alta. Então, quando a taxa de juros está alta, as pessoas tendem a deixar dinheiro na renda fixa, que está pagando bastante, ou fundos de papéis, que também tem um bom retorno, e os fundos que são de tijolos, eles têm uma certa desvalorização. Então, acaba nos trazendo boas oportunidades.
O PVP deste fundo está a 0,7, ou seja, temos em torno de 30% de desconto nesse fundo. O seu yield atual é quase 10%, 9,48, ou seja, é um excelente yield para um fundo de tijolo e o PVP está bastante descontado. Agora, é claro que você tem que fazer outra análise, uma análise mais aprofundada. Isso aqui é pouco para você analisar. Aqui, um breve resumo, uma breve explicação sobre o fundo, fala do seu dividend yield atual. O último foi 54 centavos no mês 9 de 2024, que representa um yield de 0,96, porque a cotação base estava 56,16. Aqui o seu histórico de dividendo, você pode aumentar período, 5 anos. Então o fundo já tem um histórico bem grande de pagamento de dividendos. Aqui é a simulação que este fundo faz com a poupança. Então, se tivesse investido 50 mil reais há 12 meses atrás, na poupança você teria 53 mil, porém no fundo você teria mais de 54 mil reais. Então, neste caso, o fundo foi mais rentável do que a poupança. Aqui, um comparador, dividend yield. Então, para este fundo, sua média é 9,13, mas o setor de lajes corporativas, como um todo, está mais de 15%. Porque, como eu falei, os fundos de lajes corporativas tiveram normalmente uma desvalorização muito grande. Então, conforme a cota do fundo fica muito barata, consequentemente, seu yield se torna maior. Porém, no mercado IFIX, a média está 10,84. Os fundos de papéis, eles estão puxando a média do IFIX lá para cima, porque o rendimento dos fundos de papéis estão altos. Aqui um outro fundo de laje corporativa, RCRB11, está com yield bem interessante, de 8,15%, porém seu PVP apenas 64% de PVP, então o desconto nesse fundo aqui ainda é maior que o desconto do fundo anterior. Aqui todo o histórico de dividendos do fundo, no período de 5 anos, ele é bem constante nos seus pagamentos. E aqui, aquela simulação com a poupança, 50 mil há um ano atrás, na poupança estaria 53 mil, porém no fundo estaria perdendo, estaria 48.600, ou seja, você estaria perdendo quase 10% em relação à poupança. Então, esse tipo de coisa você tem que ter claro na sua mente. Isso aqui é renda variável. Por mais que seja um pouco menos volátil do que as ações, mas o sobe e desce do mercado é constante. Nem sempre, por ser um ativo um pouco mais estável, você estará sempre positivo com ele. Às vezes, ele oferece um bom retorno, um bom dividend yield, o preço está bom, só que mesmo assim ele continua caindo. Essa parte aqui mostra a valorização patrimonial do fundo. Então, ao longo dos anos, nós conseguimos ver que o valor patrimonial do fundo tende a aumentar. Aquela outra comparação que o site mostra, esse aqui é o rendimento médio do fundo, mas o setor de lajes corporativa como um todo está rendendo praticamente o dobro deste fundo, e o próprio mercado IFIX como um todo está com rendimento bem superior. Em todos os fundos neste site, você consegue ver a localização dos ativos através do mapa. Clicando aqui, ele já mostra por região no mapa, que é muito bacana. Aqui tem a divisão da área bruta por estado. Este fundo tem apenas imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não tem uma diversificação tão grande por estado, e o próprio número de ativos em si é apenas 9 ativos. Tudo isso você deve levar em conta. Quanto mais diversificado for o fundo, melhor. Aqui nós temos os endereços dos imóveis, então é mais um site que é bem completo, gratuito, ajuda muito na tomada de decisão. Outro fundo que pode ser uma excelente oportunidade, HGRE11, está com dividend yield de quase 10%, seu PVP 0,70, 30% de desconto no PVP. Seu último dividendo foi 78 centavos, representando 0,69% ao mês, pois a cotação estava em torno de R$ 113 reais. Aqui é o histórico de dividendos do fundo, também bem consistente, alguns pagamentos extra, mas dá para ver que ele tem uma constância aqui muito grande. Aquela avaliação com a poupança, montante no fundo seria 43.700,
ou seja, perdendo quase 20% para a poupança, uma perda aqui bem considerável. Aqui é a divisão geográfica do fundo, tanto pode fazer a consulta pelo mapa, como aqui a divisão por estado. Em relação ao fundo anterior, aqui tem um estado a mais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e 16 ativos, então bem mais ativos do que o fundo anterior. Agora vamos analisar o VILG11, que é um fundo de logística. Eu particularmente gosto muito desses fundos de logística. Seu yield está em torno de 8,75 e um PVP de 0,76, ou seja, também é um excelente desconto aqui, seu PVP. O último dividendo foi 64 centavos, 0,73 por mês, pois a cotação era 8,736. Seu histórico de dividendos também é uma constância excelente no pagamento de dividendos. Aquela comparação com a poupança, 53 mil na poupança e 45.500 no fundo, ou seja, perdendo quase 15% para a poupança. Então, quase todos os fundos que nós estamos avaliando aqui, principalmente esses fundos de tijolos, dá para ver que quase todos estão perdendo para a poupança. Como eu falei, a desvalorização desse fundo, quando a taxa de juros está alta, é grande, porque todo mundo foge desses investimentos e parte para investimentos mais seguros. Mas o mercado é cíclico. Quando virar, a cota desses fundos aqui tende a valorizar bastante. O comparador de dividend yield do fundo, do VILG, está praticamente 8%. O setor de logística como um todo está 0,88, não é uma diferença muito grande, porém já é uma diferença um pouco considerável para a média do IFIX. Notamos aqui já uma diversificação bem maior do que os outros fundos, então são 13 ativos em 7 estados, então a diversificação bem interessante para esse tipo de fundo. Agora um fundo de shopping center, VISC11, está na casa dos R$ 108, um yield bem interessante, mais de 10% de yield e um PVP 0,84, ou seja, praticamente 16% de desconto. Dividend yield nos 5 anos também aqui é um crescimento considerável no pagamento de dividendos, com exceção dos últimos 3 meses, que caiu um pouquinho. A comparação com a poupança de 53 mil para 51, ou seja, uma desvalorização pequena, menos de 4% em relação à poupança. No comparador de dividend yield, o fundo já apresenta 9,62, que é bem maior do que a média dos seus concorrentes. A média de todos os fundos do setor de shoppings é 8,48 contra 9,62 do VISC. Em relação ao IFIX, como um todo, ele está perdendo praticamente 1%, 1,2%. Então, o fundo está mostrando números bem interessantes. Agora, no quesito diversificação, olha como ele já é bem melhor do que os outros. 29 ativos em 15 estados. Ou seja, este fundo possui participação em shoppings em quase todo o Brasil. É uma diversificação bem bacana. Quanto maior é a diversificação, maior tende a ser a segurança que aquele fundo vai apresentar para você. Outro fundo do setor de shoppings, MOL11, na casa de R$ 104, um yield 9,82, quase 10% de yield, e um PVP com 13% de desconto. Histórico de pagamento de dividendos também bem parecido com o fundo anterior, mostra uma crescente e uma pequena queda nos últimos 3 meses. Comparando com a poupança, ele também perde apenas 4,65% para a poupança, não é uma perda tão grande assim. O comparador de yield ele está um pouquinho acima da média de seus concorrentes. O fundo está com 8,84, enquanto a média dos shoppings é 8,48 e o IFIX 10,84. No quesito diversificação, ele também mostra uma boa diversificação, 10 ativos em 5 estados diferentes. É menos diversificado que o anterior, mas mesmo assim ainda é uma boa diversificação. E um pouco abaixo você pode ver o endereço desses shoppings. Então este site, pessoal, ferramenta gratuita com excelentes informações para nós. Este aqui é um fundo de imóveis industriais e logísticos, LVBI11, na casa dos R$ 110, com quase 10% de yield e um desconto de 13% no seu PVP. Histórico de distribuição de dividendos também crescente. Comparação com a poupança, 53 mil contra 52.300,
ou seja, menos de 2% que ele perdeu para a poupança, comparação com seus concorrentes, o fundo 9,32 e seus concorrentes apenas 8,88, ele está performando melhor que os concorrentes. Aqui é a diversificação, já não é tão grande, tão interessante quanto os outros, é um pouquinho menor, mas mesmo assim ainda apresenta certa diversificação. 8 ativos em 3 estados. Meus amigos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se gostaram, deixe o like, compartilhe o vídeo, ajude este canal a crescer, fazer com que o YouTube entregue conteúdo para mais pessoas. Deixe seus comentários, suas sugestões. Isso ajuda muito para que eu tenha novas ideias, traga novos vídeos para vocês. Eu espero que essa demonstração desses ativos tenha sido um norte para que você tome a sua decisão de forma mais assertiva e que você tenha mais confiança na hora de avaliar seus fundos e faça uma boa escolha para compor seu portfólio. Com certeza estarei aqui no próximo vídeo aguardando todos vocês para mais um bate-papo sobre investimento. Até a próxima.